É com grande alegria, caríssimo irmão e irmã, que nesse segundo dia do tríduo de preparação para Pentecostes, temos a alegria de poder rezar contigo, de poder meditar contigo sobre a pessoa do Espírito Santo, de poder te convidar verdadeiramente a uma intimidade maior com aquele que deve ser nosso amigo, da mesma maneira que Jesus, que Deus nosso Pai é chamado a habitar a nossa vida, o Espírito Santo também é chamado, convidado e quer que isso aconteça para conduzir a nossa vida. Nós hoje vamos meditar, irmão e irmã, sobre a vida no Espírito. Eu sou o Padre Frei William, é com muita alegria de poder meditar sobre este tema. Eu convido você, irmão e irmã, que está escutando, rezando conosco, a perguntar o que é vida no Espírito. Provavelmente você já ouviu multidões de vezes essa palavra, esta invocação, vida no Espírito. Provavelmente muitas coisas passam pela sua cabeça quando você ouve falar disso. E hoje nós queremos suplicar ao Senhor de vir nos ajudar, de vir iluminar a nossa inteligência e a nossa vontade, para adentrar mais profundo naquilo que a igreja compreende como vida no Espírito. E me parece que para compreender esta realidade, somos convidados a nos perguntar: conhecemos o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Qual é a experiência que você tem do Espírito Santo? Quais são os nomes do Espírito Santo? Vai lembrando aí, no seu scan, na sua inteligência, na sua memória, tudo aquilo que você leu sobre o Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, tudo aquilo que você ouviu. Quem é o Espírito Santo para a minha vida? Quem é o Espírito Santo segundo aquilo que a igreja nos fala? O Espírito Santo, irmão e irmã, é o Ruá. Isto é, ele é um sopro, ele é um vento impetuoso, ele é aquele espaço vital, essencial, sem o qual não temos vida. Talvez você, durante essa pandemia, já refletiu um pouquinho diante de todos aqueles que sofrem com o problema da respiração. Sem respiração não existe vida biológica, espiritual possível nesta terra. Precisamos desse sopro, desta respiração renovada. E nós fazemos uma experiência no dia a dia. Aqueles que sofrem com a respiração, sabe o quanto é difícil? Às vezes até mesmo fazer exercícios físicos, coisas tão banais. Agora nós podemos passar da nossa vida terrestre para a realidade espiritual. O Espírito Santo como Ruá, como sopro, como vento. A palavra de Deus lá na Gênesis vai dizer, no capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus que soprava com força sobre as águas. Algumas traduções vai dizer pairava. O Espírito que estava no início da criação. É esse mesmo Espírito que formou do barro o homem e inspirou-lhes nas narinas o sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é esse sopro essencial, esse dinamismo que por dentro de nós vai nos vivificando, vai nos dando vida. O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. O profeta Elias, no momento de fazer a experiência, talvez a experiência maior da sua vida, fez a experiência de Deus que se manifestou em uma brisa ligeira, em uma brisa leve. Espírito Santo é Ruá, é esse sopro de vida que vivifica, mas ele também é o Paráclito, como vai nos ensinar o Evangelho de São João. No capítulo 14, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Você acredita nisto? Para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele não crê. Porque não o vê, nem o recebe. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós.
nós aprendemos que o Espírito Santo é Paráclito, que Ele está em nós, que Ele atua no nosso íntimo, na nossa intimidade, na nossa interioridade. Paráclito, essa palavra grega quer dizer o quê? O Espírito Santo é advogado. Ele é o consolador, é aquele que vem te consolar se você quiser se deixar consolar por Deus. Ele é o intercessor, o defensor. E Jesus, Ele disse que Ele é o primeiro Paráclito. Ele enviou esse Espírito do Pai dele sobre cada um de nós. Essa é a sua promessa. E isso se realiza no hoje. Apesar de estarmos nos preparando para festejar Pentecostes, somos chamados a viver uma efusão do Espírito Santo todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. O tempo litúrgico é só para não deixar cair no esquecimento a necessidade de poder cultivar essa amizade com aquele que é a alma da nossa alma, que é a nossa vida. Santo Irineu de Lyon dizia, logo quando ele contemplava esse título magnífico, Paráclito, Espírito Santo Defensor, ele dizia: Deus deu à igreja o Paráclito, a fim de que onde temos o acusador, e quem era o acusador? Quem é o acusador senão o demônio? O pai deste mundo, o pai da mentira. Diz Santo Irineu, ali tivéssemos também o defensor. Nós temos um defensor, e esse defensor é o Espírito Santo. É Ele que vem nos defender de tudo. Ele que intercede ao Pai. Ele que intercede a Jesus pelas nossas necessidades. Ele que é o mais íntimo do nosso ser. É claro que a Trindade está em nós, mas é a missão do Espírito Santo, a nossa santificação. Essa missão foi dada pelo Pai, foi confiada pelo Pai ao Espírito Santo. Ele continua a missão começada por Jesus. Qual é a missão do Espírito Santo? Nós escutamos nesses 2 versículos do capítulo 14 do Evangelho de São João. Ensinar, recordar o que Deus fez na história e faz na nossa história. Testemunhar. É Ele que convence os corações. É Ele que convida a vida de santidade, a uma nova vida no Espírito. Ele chama a guiar para a verdade. Ele quer guiar cada um de nós para a verdade. E nós sabemos que Jesus se apresenta como verdade, caminho e vida. Ele quer nos guiar então para Deus. A pessoa do Espírito Santo, Ele é essa sabedoria que, segundo o projeto do Pai, com a sua inteligência e vontade, vai nos transformando, vai nos guiando, vai fazendo com que todas as situações da nossa vida se tornem providencialmente situações onde Deus possa se manifestar. Se nós estivermos abertos à ação do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Continue se perguntando. Qual é o outro nome do Espírito Santo? Santo Agostinho dirá: o Espírito Santo é dom de Deus. São Tomás de Aquino vai dizer: o Espírito Santo é amor. Aí você pode perguntar: mas tantos nomes? Eles dirão: esses nomes são os nomes próprios do Espírito Santo. É a identidade do Espírito Santo. Não existe amor sem doação. Não existe doação sem amor. Quando ela é sincera, quando ela é verdadeira. Lá ainda no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 10, nós vamos escutar Jesus falando à samaritana: se conheceis o dom de Deus, e quem é que diz: dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria da água viva. Ele te daria da água viva. Espírito Santo é essa água viva que haviam de receber os que creem nele. E você crê. Se você está acompanhando essa live, se você está acompanhando esse momento de oração, é porque você crê, mesmo se a sua fé está fraquejada. Você crê que Deus está agindo. Então o Espírito Santo já está em você. Mesmo se a ação dele ainda não é preponderante, o Espírito Santo habita em nós. Todo aquele que foi batizado, mesmo o maior pecador, ele está ali. Mas tudo depende da nossa cooperação para deixar que esse rio de água viva nos lave, nos vivifique, faça germinar, faça dar frutos. O próprio Senhor falava pelo profeta, pela boca do profeta Isaías: derramarei água sobre o solo sequioso, e eu a farei correr sobre a terra árida. Como está a tua vida? Está uma terra árida?
aparentemente infecunda ou totalmente fecunda. Olha essa promessa de Deus pela boca do profeta Isaías: derramarei água sobre o solo sequioso, eu a farei correr sobre a terra árida, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade. Olha que promessa linda! Não é só para você, mas também para a tua posteridade, isto é, para a sua descendência, para todos aqueles que cultivam uma amizade contigo. Quer dizer que você, irmão e irmã, é chamada a se tornar canal da graça para o outro, a partir do momento que o Espírito Santo te toma por inteiro. E São Paulo vai dizer ainda: e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer viver uma vida nova? Não existe vida nova possível sem a ação do Espírito Santo, sem a preponderância do Espírito Santo na sua vida. Se a ação dele não for total, essa vida nova não é possível. Mas como assim? Quer dizer que eu estou colaborando e eu sei que a minha colaboração ainda é pequena, é frágil, o Espírito Santo vai agir? Certamente ele agirá. Porém, quanto mais eu colaborar, quanto mais eu for um canal, quanto mais eu for um vaso vazio, uma terra árida, não tenha medo, se você é essa terra árida, o Espírito Santo vai poder derramar suas graças, vai poder derramar a sua chuva, a sua água viva. Aí nós podemos perguntar, nós estamos falando da vida nova no Espírito, acabamos de falar que o Espírito Santo é o Ruá, vento, sopro, respiração, que o Espírito Santo é paráclito, advogado, defensor, consolador, intercessor, que a sua missão é de nos guiar para Deus, de fazer de nós instrumentos de salvação para os outros, que Ele é dom, que Ele é amor. Mas o que é a vida? Essa palavra tão corriqueira no nosso dia a dia, vida, ainda mais agora nesses tempos de crises sanitárias, econômicas, crises existenciais. O que é a vida segundo o Espírito? E aí nós podemos nos lembrar que existe em nós, em você e em mim, em toda pessoa humana, dois tipos de vida, que na realidade são chamados a se harmonizar, a fazer-se uma. A vida natural, a vida biológica e a vida sobrenatural. O que é a vida natural? Na verdade, a vida natural é o fato que somos uma pessoa humana, feita de corpo, alma e espírito. Mas que muitas vezes, e é o que São Paulo vai falar lá no capítulo 8, quando ele vai falar da ação do Espírito Santo, da libertação da vida segundo a carne, a vida natural muitas vezes se torna supernatural, quer dizer, única. É verdade, existe uma intervenção na nossa vida natural. Qual é essa intervenção? É o fato que você e eu, cada um de nós, trazemos a marca do pecado. Nós não pedimos isto, porém nós trazemos. Como diz o salmista: tenho meu pecado diante de mim, diante dos meus olhos. Minha mãe me concebeu no seio, no pecado. Por quê? Porque somos marcados por esse combate espiritual. Não se preocupe, Deus deu um jeito para nos dar a solução, para nos ajudar verdadeiramente a viver uma vida que é não somente biológica, natural, mas que é sobrenatural. Você é chamado, irmão e irmã, a não pensar por oposição. Quantos de nós muitas vezes opomos? Existe sim uma luta entre o pecado e a graça, entre o nosso desejo de santificação e as nossas fraquezas, mas não podemos nunca esquecer que Deus te criou bom. Tudo que Ele fez é bom. O fato de termos a nossa materialidade, o nosso corpo, e temos o Espírito, a alma, esse dinamismo em nós que nos dá vida, não existe oposição. É claro que São Paulo vai dizer, de fato, se viver de segundo a carne, a vez de morrer,
mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. O que isto quer dizer? É que você é chamado a viver a vida que Deus sonhou, que é de ser filho de Deus. Uma vida no Espírito. E a vida no Espírito, ela não anula a sua natureza. A graça de Deus supõe a sua natureza, mas ela purifica, ela eleva, ela dignifica, ela ajuda a sua natureza verdadeiramente a se tornar filho de Deus. E quando nós falamos de vida natural, é uma vida involuntária, porque nem você nem eu pedimos para nascer. É um presente que recebemos de poder partilhar esta peregrinação aqui na terra. Só que a vida sobrenatural, ela é chamada a ser voluntária. Você precisa se decidir de vivê-la. Você já tem tudo. Deus já te deu tudo. Mas se você não decidir de viver esta vida sobrenatural, isto quer dizer de consentir a ação do Espírito Santo, vai se perguntando aí do seu íntimo: aonde o Espírito Santo precisa entrar na minha vida? O que ele precisa fazer? Do que eu preciso me libertar para que Deus seja Deus? Para que este templo vivo que eu sou, pela graça do batismo, não se torne um templo de ídolos. Se pergunte aí no seu coração. É isso aí, irmão e irmã. Você precisa consentir a ação do Espírito Santo. Quantas e quantas vezes você se diz: Deus não me escuta, Deus não caminha comigo, ou você tem essa impressão, ou que nada está mudando na sua vida, porque você luta e aparentemente sempre cai. Mas se você se decidir consentir a ação do Espírito Santo, isso exige sacrifício, isso exige renúncia de modos de ser, de opções a se fazer. Você não viverá da graça do Espírito Santo. O que é essa vida sobrenatural? É uma nova intervenção de Deus na nossa existência. Isso aconteceu quando? No dia do teu batismo. Talvez você era pequenininho, pequenininha, não se lembra. Talvez não é o caso. Mas se pergunte para você mesmo: no dia do meu batismo, aonde a minha vida biológica ganhou um presente? A capacidade de se relacionar com Deus. A capacidade de viver uma vida sobrenatural. E não em oposição, mais uma vez, mas de maneira harmônica. Isto é obra do Espírito Santo. Você pode cooperar, mas é Ele que vai fazer. A sua santidade não é você que vai fazer, é Ele. E através das situações mais corriqueiras, através do cotidiano. O que Deus te deu no dia do batismo? Ele te deu um organismo sobrenatural. Um organismo sobrenatural. Nós falamos do ser humano que ele tem um organismo biológico. Ele é feito de órgãos. Você aprende a conhecer as funções do teu corpo, aprende a respeitá-las, a lidar com elas. Mas muitas e muitas vezes você esquece que você ganhou um organismo sobrenatural. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Você já se perguntou o que é isto? Você já se perguntou quais são os presentes que Deus lhe deu? No dia do teu batismo, Deus te chamou a um renascimento. E esse renascimento deve se fazer dia após dia. Você deve clamar dia após dia, instante após instante, uma nova efusão do Espírito Santo. Lembra lá da experiência de Nicodemos, aonde o Senhor lhe dizia: em verdade te digo, Nicodemos, te digo, Maria, te digo, João, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo, irmão e irmã? Ele está dizendo: se você não viver a vida no Espírito, e mais uma vez uma vida harmoniosa com a vida natural, como Deus sonhou, você não entrará no reino dos céus. No dia do teu batismo, você recebeu vários dons. O primeiro dom, ou melhor, o primeiro pacote com presentes,
as virtudes teologais. Você não tinha como entrar em contato com Deus, como ser amigo de Deus. Você não podia. Você não tinha os instrumentos. É como se você ganha um aparelho eletrônico de ponta. Você ganha um aparelho eletrônico de ponta, o que acontece? Eu não sei mexer, eu tenho que aprender. Então você tem que ler o manual. Então você ganhou a fé, a esperança e a caridade. Você sabe o que é isso? Talvez já ouviu falar. Talvez saiba intelectualmente. Mas você coloca em prática? Você é convidado por Deus e isso é vida no Espírito. A cada momento, a cada instante. E nós temos esta situação inusitada, situação que nunca foi vista na história da humanidade, dessa pandemia, onde você é convidado dia após dia, instante após instante, a fazer um ato de fé. Que Deus permite tudo isso, mas Ele não nos abandona. No que depende dEle, Ele faz, mas que somos convidados a fazer também um ato de amor, a nos amarmos mais ainda, concretamente, sendo solidários uns com os outros. E não somente amar a Deus. Talvez era muito cômodo participar das missas dominicais ou das missas semanais, se você ia. Agora você está percebendo, pelo fato de estar privada de receber a Eucaristia, que o teu amor por Deus é colocado à prova. Você é chamado a fazer um ato de amor, confiando que o amor de Deus, que é o seu Espírito, continua agindo em você. Você é chamado a fazer um ato de esperança. E a esperança é que somos feitos para a vida eterna, e que essa vida eterna começa aqui. O que é a vida eterna, senão a vida em Deus? Senão o fato de poder adorar a Deus, de poder ter uma amizade com Ele profunda. Isso você pode cultivar com a pandemia ou sem pandemia, pouco importa. O que você mais recebeu no batismo? Você recebeu as capacidades das virtudes cardeais. Virtudes cardeais, na verdade, até mesmo aquelas pessoas que não são batizadas têm, que é a prudência, que é a justiça, a fortaleza, a temperança. Quantas pessoas encontramos e são verdadeiramente exemplos de uma vida justa, de pessoas guerreiras, de pessoas que buscam ter uma moderação, ser prudentes, mas nós vemos que falta algo. Essas virtudes que elas podem adquirir no dia a dia precisam ser elevadas por aquilo que é sobrenatural, e isso você recebeu no batismo. Mas Deus não se contentou de te dar somente isto. Ele quis te dar mais. E isto faz parte desse organismo espiritual. Ele te deu o seu Espírito, com os seus dons. O que é o Espírito Santo com os seus dons? O Catecismo da Igreja vai dizer que são disposições permanentes. Mas o que é isso, padre? O que é isso, Frei? Disposições. Quer dizer que o Espírito Santo, agindo em mim, me transforma a cada instante e age a todo momento, segundo as circunstâncias que Ele quiser. Como é dito no Evangelho de São João, o Espírito Santo sobra onde quer, quando quer e como quer. Mas para você chegar nesse nível de intimidade com Deus, você é chamado a ser dócil. Você é chamado a ser dócil. Por isso que os padres da igreja comparavam o Espírito Santo como uma barca com velas, onde o Espírito Santo era este sopro. E essas velas era você se deixando guiar por Ele, pelos seus 7 dons. Esse Espírito Santo, ele vem aperfeiçoar, te santificar mais na tua inteligência, na tua vontade, no teu ato de fé, de amor, de esperança, a ter uma força que não é simplesmente humana, mas que se apoia em Deus, a ser justo segundo o olhar de Deus, a ser prudente segundo o projeto de Deus, e a ser moderado, porque a tua herança, ela não é desta terra, ela é da eternidade. O que é essa vida no Espírito? Se pergunte. Nós estamos falando que vida
que nós a temos é uma, mas existe duas moções, dois movimentos, dois dinamismos. A vida natural e a vida sobrenatural. Como que está a sua vida? Será que você não está cuidando só da parte biológica, natural, e esquecendo do espiritual? Ou você está cuidando muito do espiritual, querendo ser anjo, quando você é chamado a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? É este equilíbrio entre essas duas realidades, esta harmonia a qual nós somos chamados. O Catecismo da Igreja vai dizer que a vocação do homem é a vida no Espírito. Você quer saber o que é vida no Espírito? Vai lá na terceira parte do Catecismo da Igreja, na primeira sessão, tem vários números que vai falar do que é vida no Espírito. Leia, medite, reflita. Isto vai te ajudar. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é realizar aquilo que São Paulo diz em Romanos 8, 14. O que São Paulo diz em Romanos 8, 14? Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, todos que são agidos pelo Espírito Santo. Vai dizer o texto original, agidos é do interior. É Ele que te dá a moção, é Ele que te dá a palavra, é Ele que te dá aquilo que é necessário para tomar uma decisão. Mas para isso, se você não cultivar a amizade com Ele, você não viverá uma vida no Espírito. Você não será um cristão totalmente realizado. E isso não é o Frei que diz, é a Igreja que diz. Basta ler o Catecismo. Ser conduzido pelo Espírito em tudo que fazemos é possível, sem, no entanto, se opor à nossa vida aqui embaixo, porque Deus não quer que você seja anjo totalmente espiritual. Ele quer que você seja você segundo os olhos dele. Aí eu tenho uma notícia para te dar. Você precisa, irmão e irmã, de um transplante de coração. Eu e você. Você precisa de um transplante do coração. E isso o Senhor diz pela boca do profeta Ezequiel. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha que interessante, Deus quer dar um coração de carne. E nós vemos que nós podemos também viver uma vida segundo a carne que não é da vontade de Deus. E ao mesmo tempo podemos ter um coração, ou melhor, somos convidados a ter um coração de carne, segundo a vontade de Deus. E o profeta continua, dentro de vós colocarei um espírito, o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais, e observeis aos meus preceitos, aos meus mandamentos. Ora, basicamente, o Espírito Santo tem duas maneiras de agir. Uma primeira, que é mais exterior e que muitas vezes nós que temos uma abertura aos dons e carismas, frisamos mais, mas que ela não é essencial, mesmo se ela vem nos ajudar a se entregar a Deus, que é a vida carismática. Isto é, o fato de ter dons carismáticos não faz de mim ou de você santo imediatamente. É um caminho, mas tem uma vida, uma outra maneira que o Espírito Santo age, que não é contraditória com a carismática, que é voltada para o outro, para o irmão, para a irmã, para a igreja, que é aquela de te transformar pelo interior, que é aquela de te vivificar, te renovar, que é a graça santificante, é o fato de viver o nosso batismo. Você, irmão e irmã, pode ser um santo, uma santa, místico, sem ter graças extraordinárias. Como você pode ter todas as graças extraordinárias e não viver uma vida de santidade. Somos convidados pelo Espírito Santo a deixar que Ele nos visite, que Ele nos encha, que Ele venha regar a nossa vida, a nossa alma. Se você, eu já falei, está com o coração, com a sua vida se sentindo vazia,
não se preocupe, é um terreno propício para Deus agir. Se a tua terra está árida, é melhor que seja assim, porque aí o Pai dos pobres, que é o Espírito Santo, vai poder agir. O Espírito Santo precisa de pessoas assim, que estão com o coração aberto à ação da graça. E para terminar esta meditação, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 13, tem um versículo que muito me toca e que deve, para mim, nortear não somente toda a vida de um carmelita, mas a tua vida também. Que é o fato que o Senhor Jesus vai dizer, Ele acabou de dar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, e Ele diz o seguinte: se vós, falando dos pais da terra, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. Mas a quem? Aqueles que o pedirem. É Jesus que diz. Se você pedir o Espírito Santo, Ele te dará. Não é que o Espírito Santo vai descer e vai vir, Ele já está em você. Mas a sua manifestação vai se fazer presente com mais prontidão, mais fecundidade. Por quê? Porque você está aberto, porque você consente a sua ação. E para isso você é chamado a ser humilde, a se esvaziar de si. Você sabe que não é fácil. Maria, cheia de graça, ela é cheia de graça, ela recebeu todas as graças necessárias para a sua missão, mas nós também recebemos para a nossa missão. É um caminho de santidade se esvaziar-se, para deixar que Deus nos habite, para sermos dóceis. Por isso vamos, eu te convido, irmão e irmã, a clamar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. A sua vida que é essa terra árida, que precisa de fecundidade.